lembrando que anteriormente nós vimos que Jesus Cristo acaba sendo aqui para nós, independente de religião, independente da linha que cada pessoa segue, mas ele pode ser visto como um exemplo de um modelo ao qual podemos seguir e nos inspirar nessa jornada nossa do autoaperfeiçoamento, certo? Nós vimos também que, como modelo arquetípico, a consciência crística também traz para nós, à medida que nós vamos nos conectando a ela, estímulos a nível mental, a nível emocional, a nível comportamental, né? De modo a reconfigurar as nossas energias para que nós possamos avançar nessa jornada do autoaperfeiçoamento. Então, hoje, a ideia é a gente entrar na temática de que, sendo esse o nosso modelo, um exemplo, um norte a ser seguido, e sendo o nosso desejo de materializar em nosso interior e em nosso exterior essas transformações, por que muitas vezes nós não conseguimos? Em outras palavras, não adianta simplesmente desejar ter mais dinheiro. Muitas vezes nós não conseguimos materializar esse fato em nossa vida. Não adianta nós desejarmos tratar os outros melhor ou sermos pessoas melhores. Muitas vezes algumas coisas acontecem que acabam nos desvirtuando ou acaba atrapalhando a materialização desses resultados. Então, na aula de hoje, a gente entra nesse tema da dinâmica da mente para poder entender melhor quais são os modelos e quais são os elementos ali intrínsecos que precisam ser trabalhados, que precisam ser esclarecidos, que precisam ser transcendidos para que esse nosso desejo, de fato, possa ser materializado, para que o nosso desejo, de fato, seja a natureza em nosso coração, ou seja, algo natural em nosso coração, para que o exterior seja apenas uma expressão daquele nosso interior. A mente, ela, para nós, não é um subproduto do cérebro. O cérebro, à medida que esse cérebro biológico se desligar, né, à medida que ele encerrar suas atividades, a mente continua existindo, a partir agora de uma outra estrutura quântica, ou uma outra estrutura atômica. Então vamos lá. A parte mais primitiva desse cérebro biológico, pelo menos o que é aceito hoje, é o complexo R. O complexo R, que é aquele marronzinho mais escuro ali embaixo, que também é chamado de cérebro reptiliano, e reptiliano porque ele é responsável pela preservação da espécie. O que significa isso? Ele acaba trabalhando de maneira instintiva para garantir a nossa sobrevivência. Então é um cérebro que geralmente ele está em luta e fuga. Veja bem, para ficar mais claro, quando os nossos ancestrais moravam na selva, ou quando os nossos ancestrais eles acabavam interagindo de uma maneira mais intensa com animais selvagens, era natural esse instinto de sobrevivência. Por quê? Se eu estou lá no meio da selva, em situações de perigo, de risco, com potencial ali para morte o tempo todo, e aí eu escuto um barulho, pensem bem nisso, eu escuto um barulho. Se eu tiver que pensar a respeito desse barulho, o que será que é? Uma onça? Um leão? Uma cobra? Algo que eu deva temer? Algo, não é nada disso. Se eu tiver que raciocinar a respeito disso, em 2 segundos eu já fui atacado e eu já perdi minha vida, certo? Então, o cérebro primitivo, esse complexo R, ele, em questão de instantes, ele já dispara no nosso corpo toda uma nova estrutura eletroquímica para que a gente não precise pensar e que nós possamos rapidamente já ter uma atitude, um comportamento, uma decisão. Poxa, escutei barulho, pumba, já disparo, correndo, preservando, independente do que aquele barulho signifique, preservando a minha vida. Depois eu posso parar um pouquinho, questionar, entender ali o que está acontecendo, ou de repente reflexo, muito rápido, deu perceberam em relance algo se aproximando de mim e eu já ter outro tipo de reação, por exemplo, de defesa, ou por exemplo, de ataque, são reações reativas, na qual primeiro eu reajo e depois eu paro para pensar o que está acontecendo. Então, do ponto de vista de preservação, faz todo sentido isso. Esse cérebro, se a gente não trabalhar de maneira consciente no nosso interior, ele está programado para funcionar no dobro da velocidade de tempo do que o neocórtex. O neocórtex, que é essa parte aqui, ó, mais recente. Neo que vem de novo, né? O novo córtex. Esse neocórtex, ele é responsável pela nossa parte de raciocínio lógico, raciocínio dedutivo. É quando eu vou parar para pensar a respeito das coisas, vou refletir, vou levar o meu dia a dia a partir minhas tomadas de decisão, algumas delas, a partir das reflexões e linhas de raciocínio proveniente do neocórtex. É ele que nos diferencia dos outros animais. Só que, naturalmente, o complexo R, o cérebro reptiliano, ele atua no dobro da velocidade do tempo do neocórtex. E isso começa a explicar, muitas vezes, o porquê que temos reações reativas e depois nós nos arrependemos. Não é? Muitas vezes é aquele bateu, levou.
Muitas vezes a gente dá primeiro o soco na pessoa, e aí depois a gente vai se arrepender, depois a gente vai refletir meu Deus, o que que eu fiz, né? Mas é aquele momento que a gente vai ofender o outro primeiro, aquele momento que a gente vai xingar primeiro, e depois vai ficar arrependido do que falou, a gente vai elevar o nosso tom de voz, a gente vai atacar o outro de inúmeras maneiras, seja verbalmente falando, seja através de postura, atitudes, né? Vou estufar o peito, vou parecer um pouco maior, um pouco mais forte do que eu sou. Tudo isso está ligado à preservação da espécie. Hoje em dia, morando numa sociedade, entre aspas, que se diz civilizada, mas numa sociedade que tem uma estrutura de cidades urbanas, cidades que têm certa proteção frente ao que nós encontrávamos na nossa ancestralidade na selva. Hoje não temos nas cidades, por exemplo, o perigo de à noite ter um leão, de ter ali um animal selvagem me atacando. Nós temos o conforto e a segurança de ter um lar, uma casa para nos abrigar. Nós temos um monte de estrutura que foi criada para nos abrigar, para nos proteger, para nos trazer segurança. Porém, o nosso interior não foi amadurecendo conforme essa estrutura que a civilização veio nos trazendo. Ainda hoje, nosso cérebro reptiliano se utiliza dessas reações reativas como se nós estivéssemos na selva daquele momento. Mas com quem hoje que eu vou me defender? Ou de quem que eu vou me defender? Muitas vezes nós nos defendemos das pessoas que mais gostamos, ou que mais queremos ao nosso lado. O nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos avós, os nossos amigos, a nossa família consanguínea, seja ela primos, próximos, primos mais distantes, nós nos defendemos do nosso chefe, nós nos defendemos de inúmeras maneiras, em inúmeras situações, de inúmeras pessoas que não necessariamente representam risco à nossa vida. Não necessariamente estão trazendo um risco de morte para nós naquele momento. Mas é assim que tudo acontece. E a ideia desse tema é trazer os elementos que estão envolvidos em tudo isso.